Vamos ver, vamos lá. Tá bem, gratidão, Anderley. Então vamos lá, amadas. Então sejam muito bem-vindas, né, nesse espaço sagrado. A gente vai trabalhar, fazer o trabalho de despertar o feminino sagrado, né? Então, para quem não me conhece ou para quem vai assistir essa gravação, eu sou Diva Borges. Eu trabalho como terapeuta holística, como consteladora. Tenho várias formações, mestre de Reiki, trabalho com terapia multidimensional, com diversas técnicas, mas meu objetivo, né, hoje, é que a gente trabalhe esse feminino, né, essa energia feminina, essa energia de expansão que traz essa energia do feminino. Então, hoje são 3 encontros, hoje nós vamos explorar o chamado da alma, né, vamos olhar para nós, olhar para dentro e ativar a nossa escuta, né, para que a gente possa olhar para nós e internamente entender o que a nossa alma pede, o que está, o que a gente está buscando, porque às vezes a gente fica andando em círculos e não sabe o que a gente está buscando, ou a gente fica naquele caminho de sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo movimento, e às vezes a nossa alma pede algo mais, que a gente não conseguiu ou não aprendeu a ouvir, né? Então, esse espaço sagrado, ele é um espaço sem julgamentos, ele é um espaço para que a gente possa se expressar, possa trazer, né? Eu vou trazer algumas ferramentas, eu vou trazer meditação e, principalmente, trazer alguns insights para que a gente possa resgatar, né, esse movimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês precisem, eu deixei o chat aberto, então vocês podem ir trazendo e depois no final eu abro para a gente ir falando. Tranquilo? Até aí? Perfeito. Vamos lá. É, eu gosto de interagir com as pessoas. Quero que vocês coloquem no chat ali o que é o feminino sagrado para vocês. O que vocês entendem? Pode ser com uma palavra, 2 palavras ali, brevemente. O que é o feminino sagrado? Lembrando que não existe resposta certa, não existe resposta errada, existe, né, a consciência e o entendimento de cada um. Vamos lá. Uns minutinhos para vocês pensarem, para vocês trazerem. Exato, também. O equilíbrio do masculino com o masculino sem peso. Porque o feminino não existe sem o masculino, né? Existe a necessidade do equilíbrio.
Quer trazer algo, Severina? Tá tudo bem. Não tem. Eu falei, não existe. É um espaço seguro, não existe resposta certa nem resposta errada. Deixa eu só ver se alguém coloca aqui. Então, o que é o sagrado feminino? Né? O que é esse sagrado? Eu gosto, né? A gente usa muito sagrado feminino, sagrado masculino, mas eu gosto de falar da essência sagrada, né? Existe a necessidade da essência sagrada. Ali, a Severina, falar a verdade nesse momento, tá? Não tenho resposta, tá tudo bem. A Rosalva, o poder de criação. Sim, poder de criação. Então, o feminino sagrado, ele traz essa força de criação, ele traz a força intuitiva, né, a sabedoria ancestral. Porque a gente tem o conhecimento, a gente tem o entendimento, a gente tem as nossas sensações e percepções, porque a gente também resgata das nossas ancestrais, né? E cada uma de nós tem essa força, tem esse poder, tem esse entendimento, essa força de geração. E aí é a força de gestar vida. E depende de mulheres. Tem mulheres que escolhem gestar vida, ter filhos, né? E tem mulheres que gestam projetos, que gestam sonhos, realização de sonhos, e não são coisas separadas, né? Faz parte do processo da criação. E a gente vive num tempo, né? Que a gente precisa desse momento, precisa desse cuidado. Antes não se falava, ou se falava muito pouco, existia algo muito fechado para o feminino, né? O feminino é só intuição, ponto. Ou era muito restritivo, até a questão assim, né? As mulheres que eram intuitivas, que eram cuidadoras, tinha esse lugar de curandeiras, mas as pessoas não viam isso como uma coisa positiva, né? Muitas pessoas, muitas mulheres, a gente sabe disso, que muitas mulheres sofreram preconceito, foram queimadas, tiveram um processo da Inquisição e tudo mais, que não puderam exercer a sua liberdade, né? A sua liberdade de ser, a sua liberdade de exercer a sua intuição, os seus conhecimentos com ervas, conhecimentos com o próprio corpo humano. Porque antes de existir médico, eram as mulheres que faziam parto, eram as mulheres que tinham esses cuidados umas com as outras, né? Então, e isso com o tempo, com esse medo, com toda essa questão que foi criada em volta disso, em torno disso, fez com que cada vez mais as mulheres se fechassem e gerou o medo. E aí hoje a gente está no caminho de volta, de olhar para dentro e voltar a despertar essa intuição, esse poder de gestar, de criar, e ficou por muito tempo, nunca deixou de existir, mas ele foi restrito. Então, aí ficou com essas dificuldades, né? Então, o que acontece? Hoje, atualmente, a gente percebe, às vezes, o chamado do nosso corpo. É uma dor, é uma cólica, é uma sensação, um desconforto, e às vezes até intuitivamente a gente sabe que precisa buscar algo, né? É como se o nosso corpo, o nosso feminino estivesse clamando para que a gente acessasse essa força de novo, acessasse essa força que sempre foi poderosa para a mulher, né? Então, às vezes, isso vem como um sussurro, como algo muito sutil e que a gente precisa prestar atenção, né? Então, essa jornada que eu me propus a fazer, faz parte desse processo de a gente se autoconhecer,
para a gente se aprofundar e buscar em nós essa força. E cada uma tem o seu propósito, a sua missão de vida, ponto, existe. Mas o quão mais fácil seria se a gente pudesse acessar essa força que já existe em nós, e essa força potencializada pelas nossas ancestrais, né? Então, isso vem de muitos e muitos e muitos anos atrás, de muitas e muitas e muitas gerações, né? Que trouxe tudo isso. Então, às vezes, aparece no nosso dia a dia como uma inquietação, como um desconforto, como algo que não se encaixa. Algo que a vida toda foi de uma forma e chegou um momento que não está se encaixando mais da forma que se encaixava. Então, isso vai gerando essa inquietação, esse desejo de buscar mais, de entender mais, né? Tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Maravilha, maravilha. E às vezes é que no dia a dia também a gente tá no corre. Antes, a mulher, ela era responsável pela casa, pelos filhos, pelo marido, pelos afazeres domésticos, e era só isso de tudo isso que ela fazia. E hoje, além disso, além dos afazeres domésticos, além de várias questões, ela tem o dia a dia, ela tem o trabalho, ela tem a profissão, e essa busca constante que a gente vai que vai aflorando em nós. É um desconforto, às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes você assiste um filme e uma frase mexe alguma coisa na cabeça que, tipo, vira uma chavinha. Parece que aquilo está falando com a gente, né? E é isso que acontece nesse movimento interno de despertar, que a gente precisa olhar para esse despertar. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Tá ótimo. Então, eu quero agora, a gente vai fazer uma reflexão, uma meditação reflexiva. Eu quero que vocês fechem os... Coloquem em uma posição confortável, onde vocês estão. Fechem os olhos, respirem fundo. Se conectem com os batidos do seu coração. Não existe informação externa, não existe ruído externo. Se tiver algum ruído externo, ele vai só contribuir para que você se concentre mais ainda. Com os olhos fechados, é como se você estivesse olhando para dentro de você, cada vez mais profundo, até chegar no seu coração. E eu quero que vocês respirem fundo. Através dessa respiração, vai acalmando os pensamentos, acalmando o coração. Vai sentindo. E eu quero que vocês se perguntem, como se vocês acessassem o seu coração e ele vai falar com vocês. Quando na minha vida eu senti o chamado maior do que eu mesma para me conectar com a força desse feminino? Respira fundo e permita que as palavras se formem. Às vezes não se forma uma palavra, mas se forma uma sensação, uma percepção. E deixa vir da forma que tiver que vir.
Esse é o princípio do treinamento para que você possa sentir e ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição. Respira. E vai se permitindo que essa resposta chegue até você. Pode silenciar. Vai sentindo. Vai baixando todas as barreiras para que nada atrapalhe. Vai baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Para que seu coração permita vir trazer a informação que precisa. Respira. Quando você sentir que você ouviu a resposta que você precisava, ou a intuição, a sensação, você vai voltando para o momento presente, para o aqui e agora. Vai respirando. E agora eu quero que vocês podem trazer no chat o que veio para vocês. Vocês já sentiram esse chamado? De que forma esse chamado chegou para vocês? Foi esse momento que você sentiu esse chamado, Severina? E como foi para você esse chamado? Você conseguiu ouvir ele, dar vazão, ou você só escutou e silenciou? Ó, a Rosângela trouxe aqui no início, senti tristeza, depois dor no abdômen, depois senti meu cardíaco expandir. Percebem o quanto é importante a gente se conectar com a nossa essência, com a nossa sagrada? E é por isso que eu tenho sentido essa necessidade de fazer esse caminho, principalmente para o feminino. Isso já faz um tempo. Porque a gente precisa buscar essa voz e essa força interna
para que a gente possa recomeçar. Começar de novo. Sim. O ventre, porque no ventre tem todas as nossas memórias, inclusive as nossas memórias ancestrais. Então, traz muita informação do quanto as mulheres precisaram calar. Não puderam expressar suas sensações, seus sentimentos. Tá tudo bem aí, Anderlei? Ou seja, né, a gente escuta o nosso corpo, as sensações vêm, né? Cada sentimento, cada sensação no nosso corpo, cada situação que acontece, é uma mensagem que o nosso corpo, que a nossa alma está trazendo. Na verdade, é uma mensagem da nossa alma que o nosso corpo sente. E muitas vezes é essa ausência e essa falta de comunicação. Hoje, a gente estava conversando entre amigas sobre isso, né? O que é a comunicação? A comunicação é uma troca de mensagens, de compreensão que vai. O quanto a gente não conversa com o nosso corpo, o quanto a gente foi ensinada a não perceber o que o nosso corpo tá falando, tá gritando. E aí nisso acontecem as questões de problema no útero, problema no. Diversas situações que acontecem. Problema nos seios, dor de cabeça, enxaqueca, enfim, várias coisas, né? Que o nosso corpo, o que a gente não fala, o nosso corpo grita, né? Então eu quero que vocês façam, eu pedi para vocês trazerem um papel, né? Eu quero que vocês realmente coloquem no papel o que vocês gostariam, não precisa ser agora, mas é um exercício que vocês vão fazer até amanhã. Vocês podem perguntar para o corpo de vocês: corpo, qual a informação que você quer trazer para mim? E esse é um exercício que vocês vão poder usar para a vida de vocês, todos os dias. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Corpo, qual é a informação, qual a consciência que você quer me trazer com essa dor de cabeça? Tô com cólica. Corpo, qual é a informação, qual a consciência que você quer me trazer com essa cólica? E aí você vai trazendo. E o exercício que eu quero que vocês façam é: corpo, quais as consciências que eu preciso para acessar o meu sagrado feminino? Vocês vão respirar fundo, baixar as barreiras e deixar que a resposta venha. Talvez ela não venha agora, talvez ela venha mais tarde, mas se permitam. Todas anotaram? Eu crio um roteiro e eu mesmo gosto de sair do roteiro, gente. Eu sou uma pessoa que tem problema. Eu gosto de sair do roteiro. Ai, gente, vamos lá. Então, diante de todas essas consciências e dessas percepções que a gente trouxe hoje, eu quero que vocês novamente fechem os olhos
Inspirem pelo nariz, soltem pela boca. Vocês vão se conectar às batidas do seu coração. Vão percebendo que nós estamos rodeadas por uma luz branca, opalescente. Essa luz, ela transmite leveza, amorosidade e principalmente proteção. Eu quero que vocês respirem profundamente e quando vocês inspiram o ar, vocês imaginem uma luz na cor que a intuição de vocês trouxer. Vocês vão inspirar essa luz, ela vai circular por todo o corpo de vocês. E vocês vão expirar. Quando expirar, vai expirar todas as preocupações, todos os medos, toda a ansiedade, todos os julgamentos, auto-julgamentos, todos os medos que te impedem de escutar a voz do seu coração. E agora, você vai olhar na sua frente, tem um ser de pura luz e amor que está junto com você. Ao seu lado direito, logo atrás de você, está o seu guardião. Esse ser de luz te convida a dar um passeio. Você pode imaginar, você pode visualizar o lugar que te traz mais tranquilidade, mais paz. Pode ser um lugar que exista, pode ser um lugar que você imagine, uma praia, uma floresta, um campo. Você vai andando nesse espaço e você vai reconhecendo esse ambiente como o seu lugar seguro. Sempre que você precisar ouvir a voz do seu coração, ouvir a sua intuição, você vai fechar seus olhos e você vai chegar nesse espaço. Você vai intencionar e vai chegar nesse espaço. Você vai ouvir somente o som dos pássaros, da natureza, das águas. E cada vez mais vai ficando mais claro, mais nítido a mensagem, a comunicação com você mesma. Você vai perceber vindo em sua direção um ser de pura luz, um outro ser de pura luz. Vai vindo, conforme ele vai se aproximando, você vai percebendo um pouco mais de nitidez no rosto, no corpo, até que você percebe que esse ser de pura luz que está chegando é você mesma. É você mesma nesse espaço, é uma versão sua que está ali, que está muito feliz de te encontrar hoje, de te reencontrar. Ela sorri, você sorri de volta. Você vai percebendo que ela vai te ajudar a tirar todos esses pesos, todas essas cascas, todas essas armaduras,
que você foi carregando durante o tempo, durante todos esses anos, que foi ensinado a você, que foi passado para você por suas ancestrais, ela vai te ajudando a limpar, liberar e soltar tudo isso. E vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais fácil você perceber, você se conectar com a sua sensibilidade. E ela vai te mostrando o quanto isso é bom para você. E você percebe que ela é a sua versão do futuro. É você cada dia mais conectada com você mesma. Porque isso é possível. Ela vai tirando todos os pesos, vai entregando para suas ancestrais, para os seus ancestrais, todos os julgamentos, formas de pensamentos, sentimentos e emoções que não pertencem mais a você, que nunca pertenceram, mas que você carregou até hoje. Você percebe que se tornou muito, muito, muito mais leve, muito mais sensível, muito mais fácil perceber e conversar com o seu coração. E agora você e a sua versão do futuro se abraçam, coração com coração. E você vai falar para ela mentalmente: eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo, peço que me perdoe, eu te aceito assim como você é. E ela olha para você, sorri e também diz: eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo, peço que me perdoe, eu te aceito assim como você é. Eu aceito a sua história. E nós somos uma. Nós somos uma com o universo, com a força divina do sagrado feminino e do sagrado masculino. E conforme você vai se abraçando, vocês vão se abraçando, você vai percebendo que você se torna um. Você absorve a força, a potência, a criatividade, a intuição, a sensibilidade, o poder de geração, de criação, dessa sua versão do futuro, que foi construída por você, foi forjada em todas as suas dores, em todas as suas angústias, as suas tristezas, mas que agora renasce com mais força, como uma fênix. A fênix, ela precisa queimar, ela precisa transmutar para que possa nascer mais brilhante, mais potente, mais forte, mais mágica. E é assim que cada uma de nós vai renascer hoje, como uma fênix. Percebam essa força, esse poder. Percebam o corpo de vocês sendo limpo e curado de todos os pensamentos, sentimentos, emoções, as cargas emocionais que vocês carregaram no útero, no corpo físico. Tudo que era das suas ancestrais, dos seus ancestrais,
agora já não existe mais. Com o renascer da Fênix, tudo isso foi deixado para trás. Você vai retornando, lenta e calmamente. Reencontra o ser de luz que te levou até esse espaço. Dá a mão para o seu guardião. E você vai retornando ao aqui e agora, ao momento presente. Inspira, expira. Vai sentindo seus pés, suas mãos. Vai percebendo onde você está sentada. Vai percebendo a roupa, a cadeira. Vai percebendo tudo. E lentamente vai voltando. Quando sentir, podem abrir os olhos. Como vocês estão? Como é que foi esse movimento? Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem agora. Derleia tá voltando ainda, devagar. Como vocês estão? Foi profundo, né, Severina? Uau. Bom, tá tudo bem. Tá tudo bem. Gratidão, Derleia. Eu quero que vocês tragam, façam esse movimento, façam esse exercício. E se vocês sentirem, eu quero que vocês escrevam uma carta para o seu eu do passado, agradecendo tudo que passou, tudo que vivenciou e que deu a oportunidade para vocês, para cada uma de nós ser quem somos hoje. Como uma forma de agradecer, de encerrar o ciclo. A Anderleia colocou aqui, teve um momento que saí e nem sei onde fui. E olha que teve uns que eu achava que não estava sentindo nada. Mas a gente vai. E é isso. É a gente cada vez mais se permitir acessar as partes nossas. Porque a gente acaba sendo uma grande cebola. E às vezes a gente se fecha tanto nessa cebola que a gente não quer olhar o núcleo, a gente não quer olhar o que está lá dentro. E às vezes é isso que vai libertar a gente. Vai nos libertar para muitas coisas. Principalmente de soltar. Veio muito forte essa questão de soltar os pesos do passado, das ancestrais, né, que a gente carrega, né, que a gente carrega no nosso coração. Meu teclado é novo, né? Aí às vezes ele fica ruim para digitar.
Então, vou Pode. abrir o microfone e. Que viagem maravilhosa! E que orgulho de encontrar essa eu e ver o quanto ela é forte, o quanto ela é feliz e ela é livre. Nossa, foi muito, muito, muito emocionante. De verdade, foi um encontro. Eu poderia estar lá ainda. E essa é a ideia, vocês podem reencontrar esse espaço, reencontrar as novas versões. Essa foi uma versão sua do futuro. Quantas outras são possíveis a partir das curas que a gente vai fazendo diariamente? Que elas se fortaleçam cada vez mais, para que quando eu reencontrá-las, elas estejam ainda mais fortes. E eu possa ter certeza que eu consigo, por Com mais certeza. difícil que pareça as situações, eu consigo ser essa fênix. Isso é maravilhoso. Incrível, incrível. A Darleia colocou aqui, meu ventre esquenta muito. Sim, as ancestrais. Como é que ficou o seu ventre também? Como é que ficou? Você percebeu algo, Severina? A Na Rosalva. verdade, o meu corpo todo, primeiro, pesou muito, muito mesmo, mas à medida que eu fui caminhando e que eu fui permitindo que essa luz violeta, porque foi a luz que veio à minha mente, e eu permiti que ela adentrasse o meu corpo e me permitir seguir esse caminho, foi ficando tudo bem mais leve. Eu acho que, na verdade, o meu peso ancestral ele está muito nos meus ombros. É onde eu sinto mesmo assim o peso, sabe? Carregar mesmo é nos meus ombros. É impressionante. Todas as cargas que eu sinto é sempre nos ombros. O peso é sempre nos ombros. E eu sei quando ele está além, porque os meus joelhos eles começam a doer. Então, assim, o joelho começou a latejar e a cabeça também, mas aí foi ficando leve. E eu fui podendo levantar, sabe? Ter postura. E, e, e isso é maravilhoso. Uau, que incrível, maravilhoso. E é esse o objetivo. Quanto mais a gente se fortalece em nós, na nossa consciência de corpo, na nossa consciência do que é nosso e do que não é nosso. E é um trabalho diário de formiguinha, de largados ancestrais, porque a gente solta, daqui a pouco acontece uma coisa, a gente carrega, a gente solta, mas a gente, tipo assim, a gente a gente tem assim, a gente solta 10 quilos, mas aí de vez em quando a gente pega um de volta, 10 e pega mais um de volta. Quando vê, a gente está acumulando de novo. Não é assim, Anderleia, também? E aí a gente vai e volta. Então, a ideia é a gente fazer esse movimento sempre, de soltar. Pode falar, Anderleia. Eu tenho sentido e tenho percebido muito em mim a rigidez, que quando fala para fazer a meditação, eu me pego rígida e aí eu solto. A hora que eu vou, eu me pego que eu estou lá. Parece que tenho que segurar alguma coisa. Aí eu vou de novo e falo, não, solta, 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 sabe? Então, assim, tem um trabalho que eu estou fazendo constantemente, que tem hora que... Outra, tá com a mão assim o tempo inteiro, quando não tá com a mão desse jeito, tá com a perna cruzada. Então, eu estou tentando fazer esse movimento, sabe? Que é involuntário, né? Parar de ser, porque é uma rigidez que eu vejo que eu estou tendo no meu corpo que não me deixa relaxar.
Mas Aí eu você conseguiu relaxar, viajar, mesmo com o corpo tenso, mas você É o que eu estou conseguiu te falando. ir. Quando eu percebo que ele está muito rígido, aí eu solto é onde que eu consigo relaxar. Entendeu? Mas eu sinto ainda que eu preciso trabalhar muito essa rigidez que eu tenho no meu corpo. Entendeu? De querer estar sempre no controle o tempo inteiro. De achar que tem que estar sempre alerta. E eu tenho trabalhado isso muito em mim, sabe? Você De soltar. pode falar. Não, mas é isso mesmo, de tentar soltar, porque quando eu percebo que eu estou rígida, eu tento relaxar. Você pode perguntar para o seu corpo: corpo, como que nós podemos ser mais relaxados? Como Eu tenho Eu tenho feito isso mesmo, sabe? Como que eu relaxo mais, como que eu me solto mais, paro de cobrar mais, sabe? Eu acredito que eu venho naquela coisa de muita cobrança, muita rigidez, né? De querer estar tudo no controle, estar querendo controlar tudo, né? Então, eu acho que é isso daí. Estou trabalhando isso em mim muito, sabe? De, tem um processo verbal de Axis que você pode usar, que energia, espaço, consciência e escolha, eu e meu corpo podemos ser para estarmos totalmente relaxados. Tudo que não permita isso, eu destruo e descrio. eu tenho até feito um pouco os puxões de Axis mesmo, sabe? Que é o que mais, que, para quem pertence isso, é o que eu posso, entendeu? Como posso melhorar? E eu Uhum. tenho feito isso mesmo, mas eu tenho percebido muito, mas antes era involuntário, né? Agora eu tenho percebido que eu tenho essa rigidez, né? Porque antes eu nem percebia, agora eu percebo que eu estou rígida, aí eu vou lá e relaxo um pouco. Mas quando? Agora que eu estou fazendo esse movimento, sabe? E aí eu vou lá, faço uma respiração consciente, solto o corpo, sabe? Faço aquele movimento de até soltar, porque você vê que você está parecendo um robô. Parece que é uma armadura interna que você cria, entendeu? Que tá. Eu tenho trabalhado muito isso em mim agora, sabe? E até uma questão, né, do quanto a gente, aí eu trago para a consciência, né, o quanto nós mulheres precisamos nos tornar rígidas do nosso corpo, até por questões de proteção, por questões de diversos motivos, né? Cada um tem a sua percepção, a sua sensação. E uma das coisas que você falou ali sobre estar fazendo isso agora e tal, então assim, é o teu processo. Quantos anos você, né? Quantos anos você foi rígida? Então agora é um processo, é aquela história. Você faz, mas aí de vez em quando você escorrega e tá ali de novo. Mas aí o que que acontece? A consciência corporal que te ajuda a relaxar, a fazer isso. Então é isso, mulheres. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão imensa pelo tempo de vocês, pela presença, por estarem aqui, por se permitirem esse momento, né? Que a gente possa levar desse encontro de hoje esse exercício de a gente cada vez mais se conectar com o nosso coração, cada vez mais se conectar com a nossa presença com nós mesmos, não só com o outro. Porque nós fomos muito acostumados a estar sempre cuidando dos outros. E essa foi uma consciência que eu, Diva, tive que aprender sobre isso. De estar sempre em alerta cuidando dos outros. Mas quem cuida da gente? Então a gente precisa. O que eu acho que faz muito sentido para mim? Por isso da Fênix. O que a Fênix faz? Ela encerra e nasce de novo. Então é como se a gente estivesse encerrando o ciclo para começar um novo. E nesse novo ciclo é a gente olhando por nós. Eu falei isso uma vez numa constelação, que uma vez eu falei para os meus filhos, eu não lembro, né? Eles eram pequenos, não sei por que eles me perguntaram, mãe, tu me ama? Aí eu disse para eles que eu amava eu primeiro, depois eu, terceiro eu,
e depois eu amava eles. E é assim que a gente precisa ser. Só que eu falei isso, mas eu não agia como dessa forma. Porque era primeiro meus filhos, depois meus pais, depois meus irmãos, depois, se sobrasse um tempo, eu. Só que o que acontece? Hoje eu tenho uma consciência diferente quando eu falo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Que isso é necessário para que eu possa cuidar de todos os outros e até para que eu possa colocar os limites que precisam ser colocados. A gente precisa desse espaço. A gente não veio para esse mundo só para fazer pelos outros. Sim, nascemos para servir e contribuir para a Terra com todas as pessoas. Mas a primeira pessoa, a pessoa mais importante para ouvir, que é o que eu falei esses dias, né? O ouvido que está mais perto é o meu. Né? O que vai enxergar sou eu. O que vai, né, sentir no meu corpo sou eu. Ninguém vai sentir algo exatamente como eu estou sentindo. Porque aquilo vai bater em mim de uma forma diferente. Então, que a gente possa cada vez mais sentir e confiar no nosso sentir, na nossa intuição, no nosso momento presente, no aqui e agora. Gratidão imensa, gente. Gratidão, gratidão, gratidão mais uma vez. Eu vou parar aqui a gravação.